mais um podcast da campanha de popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais. 51ª campanha. E hoje nós estamos aqui com Fernando Couto, o jovem Fernando Couto, e o não tão jovem Olha isso, Márcio Miranda. Ambos com cabelos brancos. Aliás, respeite ao menos meus cabelos brancos. aliás, antes de passar a palavra para a Michele, que está ansiosa para fazer uma pergunta para você, que luzes brancas é essa que você usa? Eu gostei. Luzes naturais. Ah, é? 4.5. Não pode falar de quem, né? Nem a marca, Não, nem a data. nem a data. Conte o fato, mas omita a data. Que bom, gente, vocês aqui. Olha só, eu quero agora começar falando, né, sobre a transformação social que pode ser promovida e que é promovida pelo teatro. Eu estive recentemente no espetáculo do Márcio e isso me tocou muito Nós vamos falar disso, né, Márcio? Mas eu não vou falar não, quem vai falar é você. Mas, Márcio, transformação social, ver a alegria do público, receber, né, troca do público ali, inclusive pós-espetáculo. Como que é o teatro para você? Depois o Fernando fala também, nessa questão de alegrar pessoas, transformar pessoas, levar pessoas à reflexão, qualidade de vida, saúde mental. Fala tudo. Sim, porque o teatro, na verdade, tem isso tudo. Demorou um tempo, eu comecei a fazer teatro, trabalhar profissionalmente, e demorou um tempo para cair a ficha, eu entender que o teatro não é só divertimento. Também divertimento, alegria, mas ele tem um quê de transformação, sabe? Em um espetáculo que eu fiz, que a gente conseguiu, que eu via depois o comentário das pessoas, olha, isso transformou, eu passei a ver isso diferente. E mesmo fazendo o espetáculo, porque fazendo o espetáculo, o ator tem que ser generoso e tem que... Até eu vi o Gil Maurício falando, a gente tem que se colocar no lugar realmente do personagem, tem que defender mesmo ele sendo um escroto, o que for, porque a gente tem que ter a empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, e o teatro ensina isso, a gente se colocar no lugar do outro, para entender os motivos dele, porque tudo tem motivo, mesmo sendo os motivos mais absurdos, e isso acaba transformando a gente, que a gente fala, olha, eu não tinha pensado dessa forma, mas quem sabe? Então, demorou um tempo para essa ficha cair. E saber que essa profissão é muito isso, né? A gente consegue se transformar e transformar as pessoas que estão assistindo com as nossas histórias, E até emendar isso para você, quando a gente se transforma, as pessoas se transformam também. Sim. No teatro. Né? Sim. Eu tenho uma experiência com isso também, que era um mendigo que eu fazia no Coisa de Doido. Aliás, genial aquilo, né? Pois é, que as pessoas mudavam o olhar sobre os mendigos na rua depois que viu o espetáculo. Te contavam isso no final? Contavam, falavam assim, gente, olha o Zé Necreto lá. É louco, depois eu conto essa história, porque a história agora não é sobre mim, é sobre você, Fernando. Eu quero que você fale das suas coisas. O cara que é um experiente, que montou tanta Que coisa. nada, experiência, como diz o Pedro Nava, é como um carro ligado com os faróis para trás. Só serve para falar que você é velho. Nada mais do que isso. O Pedro Nava dizia isso, você está entendendo? E eu acho que pegando o gancho do Márcio, essa questão da transformação, tudo bem, a função mais nobre do teatro, além de divertir, é transformar. A função é transformar, na verdade. Mas eu ando questionando muito hoje em dia isso. Teatro é uma literatura encenada, evidentemente. Quando você tem uma população que sequer saiba ler, que transformação nós vamos conseguir? Nós vamos levar quem ao teatro se o básico, que é a leitura, não se tem nem na escola básica? Ela transforma, sim, os que já estão transformados. Nós falamos de usura para usurário. Eu acho assim, dessa maneira, porque nós não temos no nosso teatro o subúrbio. Não temos. Você pode cantar assim, não tem. Então você vai transformar quem já mora nas Mangabeiras, ou quem já mora no Sion, no Carlos Prates, mas o povo do Ribeiro de Abreu, não sei aonde, de Madureira, onde quer que seja, não vai chegar lá. E não é por falta de dinheiro, não, que isso é balela. É falta de interesse mesmo do sistema que a gente vive de dar ao básico para esse povo, que é a educação. Sem essa educação básica, não há teatro que transforme ninguém. Não há como. Fernando, o teatro, essas pessoas, né, não vêm ao teatro, mas o teatro
pode, deveria, cada vez mais, ir a essas pessoas. Mas para isso dependemos, né, mais do poder público, Sim. de tantas outras coisas, né? Você tem que de dar incentivos. condições a essas pessoas, a esses profissionais, de chegarem nesses lugares. Porque o que a gente vê hoje em dia, vamos ser francos, vamos deixar de bobagem, eu acho que a gente está aqui para falar, não é verdade? Claro. Você vê essas leis de incentivo, elas só priorizam quem já tem. A dona fulana de tal ganha não sei quantos milhões e ainda cobra R$250 o ingresso dela. Ela ainda ganha do Estado, ainda cobra do Estado, ainda cobra do povo que deu a ela o dinheiro para ela fazer. Então isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso é um engano. Eu acho que essas pessoas vão largar a profissão de artista e ser funcionário público. Porque o artista que precisa de verba pública, ele não é artista, ele é funcionário público. Aham. Você me entende? A grosso modo falando, evidentemente. Não, Não estou todos. dizendo que eu sou contra isso, não é isso não, entenda? Mas é É muito da maneira questionável. que é colocado, que nós estamos discutindo, essa transformação do que o teatro faz. E você só pode transformar através da literatura encenada, que é o teatro, né? Quando você tem o hábito, quando o seu povo sabe ler. O povo não sabe ler, gente. Eu dou aula para ator de teatro que não sabe ler, acaba de ler o texto e não sabe o que leu. Como é que essa gente vai ser ator? E é por isso que a gente briga pela campanha de popularização do teatro e da dança, porque é o que faz a inclusão das pessoas de qualquer faixa. Sim, mas só faz Entendeu? durante janeiro, né? É? Faz durante janeiro. Mas pelo menos a gente, que a gente e pode só fazer. tem aqui, né? A gente só faz. temos, e só tem isso aqui, Belo Horizonte. Ninguém mais tem, né? Não, É a faliu. única época que a gente pode sentir que é um pouco profissional que chega nas pessoas, Sim. né? Porque durante o ano a gente não tem. Quem tem lei de incentivo? É muito pouca gente que está conseguindo captar a lei de incentivo. É tudo compliance, é tudo direcionado. Sim. Então, assim, é Eu complicado, né? Eu sei. Mas pode Márcio, continuar seu raciocínio, pois que eu estou gostando. Não, e essa campanha, a nossa campanha, né, que tantos já tentaram fazer São Paulo, Rio, hoje o Maurício esteve aqui e estava comentando sobre isso também, né, na nossa outra gravação. E a nossa campanha que tem esse poder de trazer, até hoje foram mais de 400 mil pessoas, né, na história da campanha. Já teve vezes da campanha trazer mais Em de- uma edição. Em uma edição. Em Em uma uma edição. edição. Mas em que pode melhorar a campanha ainda mais? É o poder público, né? Além Fale do poder porque público. isso é encampar importante. A campanha da Acaba. cidade. Hein? Se o poder público tomar conta, acaba. Não é tomar conta. Não é tomar conta, mas é garantir Não é o tomar mínimo conta. para que ela aconteça. É só porque fazer parte porque do calendário. é uma estrutura bem Sim, grande fazer parte do para. calendário, exatamente. Porque é uma estrutura bem grande para a Eu vi campanha a briga que acontecer. vocês tiveram aí com o negócio aí da prefeitura, que dava dinheiro, não dava dinheiro. Aquela coisa de sempre. Deu para não sei quem, mas não podia dar para o teatro. Deu para não sei quem, não podia dar para o teatro. Então é preciso que tenha uma regra, um bom senso desses políticos, desses que governam. Para isso é importante, já não grita tanto pela cultura hoje em dia, então, já que a cultura é fundamental, desvia uma verba, entre aspas, se desvia, e põe para isso ad infinito. Mas é essa a nossa luta, é isso que o Maurício estava falando aqui, que o Cadim até reforçou em outros capítulos, em outros momentos, que deveria ter esse olhar mais atencioso, não é para encampar e eles fazerem. Porque é dos produtores, a campanha é nossa. O movimento da nossa, classe. é nossa. Mas a gente assim, quer é viver de garantir. bilheteria. Não mas é de garantir o mínimo. a verba é só para ajudar a divulgar. E garantir o mínimo para que ela A verba é para aconteça. divulgar, a campanha não é para nos pagar. Não. Ninguém precisa estar Sim. A pensando gente aí não que recebe nós um- estamos recebendo verba, não tem nada. Aham, Eu tenho é bom amigos que falar. pensam, não, vocês estão ganhando dinheiro, porque agora tem verba. Não, a lei não é para nós, é para manutenção do projeto. Sim. Não chega só chega para organizar, que na verdade é o que tem que ser. E é uma coisa interessante, até que o Dilson, ele fala muito disso, que a campanha é um dos projetos, talvez um dos poucos projetos, que ele recebe a verba, ele organiza a estrutura, mas ele cobra ingresso. Sim. Por quê? Porque se não cobrar ingresso, ele deseduca a população, mas se não cobrar, ele você deseduca as pessoas. Não, eu digo assim, se a campanha fosse aquela que eu vou graça. pagar o seu espetáculo para você fazer e a gente vai oferecer gratuitamente. Então, isso deseduca. As pessoas não... Primeiro, as pessoas não dão valor. Sim. As pessoas... Isso tá certo. né? Teatro não se dá de graça. Sim, é porque é um trabalho. Nem por R$1 tem que cobrar. Porque é um trabalho, trabalho. as pessoas têm que entender que isso é um trabalho, Sim. sabe? A gente estuda, a gente investe, a gente sai de casa, Trabalhou
como todo trabalhador, né? Então, esse receber por isso é importante. Então, a importância da campanha de estar cobrando e as pessoas estão pagando. E as pessoas têm satisfação. Olha, eu estou pagando, vou levar minha família toda, estou pagando para ir ao teatro. E é popular, democrático, é para todo mundo. E você já fez muito sucesso na campanha, não já? Eu faço até hoje, né? Cada um na sua maneira. As minhas peças, na verdade, que eu participo da campanha desde 87. Direto. Nunca faltei um ano. Nunca? Quando a Cleide Gosling assumiu a presidência da ANPARC, que era antigo Simparc, Sim. ela começou, então eu comecei a ajudar a fazer a campanha. Nós não ganhávamos nem um centavo, tudo o dinheiro era recolhido entre... Cleide recebia o salário da Caixa Econômica Estadual e investia aquele salário para fazer os ingressos, que a gente batia com carimbinho. Você lembra disso? Tinha uns carimbos, vendia na Praça 7, vendia ali onde era o posto da DEG, nem tem mais isso, ali na Avenida Afonso Pena, e tinha um carro que saía vendendo nos bairros. Depois virou... depois a van. Fiat, virou tudo mais, isso aí virou. Então, desde essa época, a gente fazia a campanha. Depois entrou o Márcio Machado, eu continuei, aí entrou o Regis, a Cleide de volta, mas mesmo quando a Cleide não era diretora, presidente da ANPARC, ela que organizava, porque eles não conseguiam fazer. Porque ela já tinha toda uma estrutura, ela sabia como é que ela fazia, e era um negócio de fechar, pega papel aqui, pega papel ali, e tira daqui, põe para lá, para pagar os folhetos, os panfletos que tinham o nome. Era muito divertido, era gostoso. Depois foi ficando tão técnico que a gente ficou só fazendo da peça, porque todo mundo ia para a porta ver como é que estava vendendo, até pressionar as pessoas que compravam para comprar o ingresso da gente. Era muito engraçado aquilo, era muito divertido. Então eu sempre fiz muito, desde 86, 87, que foi o Meu Bem, eu venho fazendo constantemente a campanha de população do teatro. Ô, Fernando, e como é tratar temas polêmicos? Olha, como é tratar desses temas há tantos anos? Eu gosto disso. Eu gosto de mexer com quem está do outro lado da calçada. Claro, não defendendo ninguém, nem por na conta, nem a favor. Mostrando como é. Você está entendendo? Eu fiz isso, a primeira que eu fiz com o Márcio Machado foi o Blue Jeans, do Zen Wild, que a gente fez aqui 3 anos em cartaz, foi um sucesso muito grande. E depois eu resolvi fazer minhas próprias peças, dirigir as peças que eu queria dirigir. A partir de 2000, então eu assumo as minhas próprias direções, a minha própria direção das peças que eu gostaria de fazer. Eu começo com O Assalto de José Vicente. São dois atores, exatamente uma peça que é um bancário que se apaixona por um varredor de banco, mas ali é tudo um simbolismo entre o poder e o operário, essa coisa toda, mas sem nenhuma discussão teórica desse assunto, essa questão. E o Zé Vicente é um autor brasileiro de grande repercussão, de grandes escritos, né? Depois eu fiz Santidade dele, que envolve a Igreja Católica, entendeu? Foi muito importante. Então eu comecei, a partir desse momento eu vim. E eu sempre fui muito feliz porque as pessoas sempre entenderam muito o que eu queria fazer. E comentam com você? Comentavam, não só comentava assim, sobre a questão, até encontrava na rua, falava alguma coisa, porque eu não estava em cena, porque eu não tenho paciência de decorar texto. Eu sempre fui ator, mas não tenho paciência, não gosto de decorar texto. Passou esse tempo. Não, é muito chato decorar texto, é a pior coisa do mundo, entendeu? Eu fico com dó de ator de televisão que tem que decorar texto para um dia, para uma vez só. Isso é triste, né? Você fica 3 horas decorando uma frase e nem sabe se vai pro ar. Aí não sabe nem como é que vai falar, nem vai né? falar, eu lembro exatamente. de Fernando Ernesto querendo fazendo Galileu e tinha uma fala, senhor, alguém que está de passagem deixou para o senhor. Só isso. Mas como é que ele falava aquilo, gente? Senhor, senhor, aí vai. Márcio Miranda, você tem uma história com a campanha que já tem muito tempo, né? Sim. De trabalhar dentro da campanha. E sabe os perrengues todos que a campanha passou nesses anos todos, inclusive quando não tinha dinheiro nenhum, né? Para fazer a campanha. E dos produtores fazerem vaquinha. Para poder pagar isso aí. É o que aconteceu com a gente. Eu quero que você conte mais histórias da campanha para gente.
Bom, mais histórias. Mais histórias. É porque eu estou na campanha, nessa parte da comunicação, já Para tem quem não 20 sabe, anos. o Márcio Miranda é que cria todo o visual da campanha durante quantos anos, Márcio? 20 anos. 20 anos. Está fazendo 21 então, agora. essas artes bonitas, esses comerciais, é tudo parte da cabeça desse senhor. Por isso que ele está com essa cabecinha branca. Já deixou minha cabeça assim. Mas aí, há 10 anos antes, eu já comecei a fazer, participar da campanha como ator. E aí, na 31ª, eu entrei nessa parte da comunicação. E realmente, é o que você falou, é muito perrengue, é muita alegria, tem muita história a campanha. Você sabe das dificuldades todas que a campanha Sim. passou, né? Não, teve ano que não teve nem patrocínio, mas a campanha aconteceu assim mesmo, sabe? Pela união dos produtores, para reforçar pela diretoria. Que a gente precisa que o poder público, pelo menos, garanta minimamente para a gente a campanha. Mas, Márcio, antes da gente... Campanha começa em janeiro. Só que vocês começam a trabalhar na campanha a partir de quando? Na verdade, Quanto o ano tempo inteiro, antes? porque... O ano inteiro. É igual a logo escola que de samba, acabou o desfile e começa de novo. Bem isso, porque né? aí a gente já começa, acaba a campanha, aí já começa a preparação da outra, aí vem as leis de incentivo, a busca de patrocínio, então tem toda a parte visual que tem que ser feita para isso, até chegar por volta de agosto, que aí começa a criação, o que vai ser definido. Incessante. Não para. E Não quando para. vai chegando no final do ano, tá todo mundo louco porque não sabe se vai ter patrocínio. Você não vai, porque todo mundo só deposita no dia 28 de dezembro. 30 de dezembro, que deposita o dinheiro. Você não sabe como é que vai ser, não sabe quanto é que vai ser. Só sabe que tem que acontecer. E acontece. E você não acha que a gente tinha que começar a fazer o contrário, levantar o patrocínio para o outro ano já de cara? E ter esse dinheiro já, você já sabe que o ano que vem você já tem o dinheiro para fazer a campanha, porque vai ter que ser assim, porque não dá mais para continuar desse jeito. E isso é tentado arquitetar isso durante o ano, sim, mas tem a questão, quando a lei federal normalmente as empresas depositam no final, porque isso vai abater no imposto de renda que é do ano seguinte, então eles não tiram do caixa antes, eles seguram. Então, e o problema da campanha é que a campanha acontece a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, eles deixam para depositar no dia 30 de dezembro. Então, dia 30 eles depositar, aí que você vai saber o valor que você tem e para poder... Agora, outros projetos que acontecem em maio, aí entrou em dezembro, aí tem toda essa programação. Mas você sabe que tudo isso aconteceu por causa do aparecimento da lei de incentivo, né? Porque antes da lei, a gente conseguia tudo de patrocínio direto antes. A gente tinha apoio da Globo, a gente tinha um monte de coisa, já fazia antes. Depois das leis de incentivo, inflacionou-se o mercado todo, né? Os teatros ficaram mais caros, tudo ficou mais caro, começou a aparecer dinheiro para todo mundo montar um monte de coisa. Sim. E a competição aumentou muito, então mudou muito. Eu me lembro, e hoje Ricardo, você não consegue viver sem a Eu me lembro que com o Cleide, nós batíamos nas empresas de ônibus. E os ônibus patrocinavam, davam dinheiro as empresas de ônibus davam dinheiro para a gente fazer a campanha. Não era milhões, mas já ajudava a fazer os ingressos, ajudava a fazer uma coisa. Era dessa forma que a gente fazia. Era uma troca, né? Eles davam lá, punham lá a propaganda da aviação, não sei das quantas, e fazia mais ou menos isso, né? E era muito legal aquilo, porque, na verdade, mas era uma outra época. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos... como chama isso? Streaming na televisão, você tinha a televisão das novelas e nada mais. E o Carnaval da Belo Horizonte não tinha. Sim. Então, janeiro era um mês morto. Então, por isso que tinha esgotava ingresso da primeira semana. Hoje você divide com tudo, com telefone, você divide com novela, com streaming, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Concorrendo. Muita coisa. Então, se você tem... Eu fico questionando muitos colegas, falam assim, a minha campanha foi um fracasso, eu tive 80 pessoas por dia. Eu falo, então foi um sucesso. Você tem 80 pessoas por dia durante o ano? Tenho, então manteve, vamos supor, manteve. No mínimo, né? No mínimo porque então tem que deixar daquele ano que a gente vivia, aqueles últimos 20 anos, 30 anos para trás, ou outros 40, tempos, né, gente? que não tinha essas coisas. Não tinha nada disso. Tem muita coisa para dividir hoje, para tirar o público da gente. E novela mesmo... não tem mais, graças a Deus. Graças a Deus, né? E mesmo assim... Mas é um espaço que eu acho que é necessário, assim, quando a gente descobre esse poder transformador do teatro. Eu queria falar com você das experiências, suas, as experiências que ele andou me contando, porque eu estive recentemente no espetáculo do Márcio, pós-espetáculo, né? Sim.
O feedback das pessoas é tão bacana. Conta um pouquinho. Porque eu até vi a Denise Fraga falando há pouco tempo desse grande espelho que é o teatro, né? Espelho da sociedade mesmo, que ali a gente vê os atores falando atrocidades, tudo, mas é na dor do outro que a gente acaba se reconhecendo. Sim, claro. E a gente vê que a gente não está sozinho. É uma solidão compartilhada que tira a gente desse espaço e coloca a gente em comunhão. E isso é uma linha muito fina que, quando a gente descobre isso no teatro, realmente é transformador. Muda como você vê o teatro, como você entra numa sala, tanto para poder fazer o espetáculo... Como quando você convida alguém para ir... Sim. O que pode fazer naquela pessoa. Exatamente. A gente teve, no nosso espetáculo mesmo, a gente teve um exemplo de uma senhora que chegou no final... Ela veio meio chorando e agradeceu muito e falou assim, olha, eu vou considerar o espetáculo como o início da minha cura de câncer. Aí, seja ela, né? Fala assim, claro. O que vem? Aí falou assim, porque eu recebi o diagnóstico essa semana, eu estava muito mal, não queria sair, uma amiga insistiu, aí eu vim, e aqui vocês ainda me tiraram, porque tem uma hora que os bailarinos descem na plateia, tiraram ela para dançar. Ela falou assim, depois disso, eu não sei, eu fiquei mais leve, eu tô com uma outra perspectiva para a minha vida daqui para frente. Então eu vou te agradecer porque eu tô tomando o espetáculo como o início do meu tratamento. Ai, que maravilha. E isso, nossa, eu arrepio, sabe? Sim, claro. E isso é muito... Eu tenho uma história mais ou menos quando eu fazia Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que é um espetáculo muito complicado, porque não é para qualquer pessoa, porque trata de uma guerra de 1945, para chegar no Brasil, daquela coisa do polonês que vem, enfim. Aí um dia eu estou lá no teatro e a Cleide disse, olha, tem uma senhora querendo falar com você, ela queria falar com o dono da peça. Eu falei, não tem dono da peça aqui não. E Cleide, muito indisposta, não queria deixar a mulher falar comigo. Vamos lá, Cleide, falar com ela, o que é? Eu falei, sabe o que é? Eu queria pedir você um ingresso para eu assistir essa peça. Eu olhei para aquela senhora, vestido comum, mas você vê que tem uma mulher simples, com um filho. Eu falei assim, tudo bem, senhora, vou dar o ingresso para a senhora. Mas me diga como é que a senhora ficou sabendo dessa peça, o que interessou para a senhora? É uma peça histórica. Não, é porque eu sou empregada doméstica de uma casa, um desses bairros da Mangabeira, Sion, sei lá o que era, não me lembro bem. E hoje, no café da manhã, a moça, minha patroa, estava conversando com o marido sobre a peça. E o filho estava querendo assistir a peça, o filho dessa mulher também. E contou a história e eu fiquei interessadíssimo. Aí eu não tenho dinheiro para pagar, eu vim aqui pedir se você deixava eu e meu filho assistir o espetáculo. Sim, claro. Assistiu o espetáculo. Cleide, já se viu isso? Cleide muito indisposta, né? Sabe o que eu acho? É que as pessoas estão esquecendo a experiência que é o espetáculo ao vivo. Uhum. Coisa que IA não faz. Exato. Nem vai fazer nunca. A experiência que você tem no teatro, quando você assiste alguma coisa que te toca, é completamente diferente de televisão. Sim. Você já viu, por exemplo, até do lado da diversão, você já viu alguma vez alguém rir na televisão ou no cinema igual rir no teatro? Não tem. Não existe. Não tem. Não tem jeito. O teatro é uma experiência única que as pessoas estão se esquecendo. É vivo, né? E do coletivo, né? Coletivo. De mostrar que o que eu sinto, o outro sente também. Aí você vê o outro rindo e isso te contagia. Olha, uma vez eu estava fazendo do claustro do Rui Jobim Neto, no teatro César Rossini, chamava César Rossini na época. E era uma peça muito forte, que tratava de duas freiras no Brasil de 1678 e do convento de Santa Clara do Distrito da Bahia. Para você ter uma ideia, esse convento foi fechado pelo rei de Portugal porque as freiras da Mata Superior prostituíam as noviças. Isso é história verdadeira. E eu tinha uma cena em que essa menina, que era apaixonada por um poeta, que devia ser o nosso Gregório de Matos, mas o autor usava outro nome, tinha uma cena muito forte. Ela pegava e passava o crucifixo pelo corpo inteiro. Ela seminua, passava o crucifixo pelo corpo inteiro, isso do claustro. Isso chocava certa vez as pessoas. Aí um dia eu recebi uma senhora reclamando que ela era da Cúria e que aquilo era uma afronta. Eu estava brincando com a igreja católica. Eu disse, não, senhora, a senhora então trata de ler a vida de Santa Teresa de Ávila, que a senhora vai ver exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou desrespeitando, eu estou transferindo aqui o palco, que Santa Teresa de Ávila, qual veio Jesus Cristo, não estava em orgasmo. Eu fiz apenas isso. Agora, não tem nenhum, ela só passa o crucifixo. E nessa peça mesmo, quando tinha a cena que ela representava aquelas negras
com atriz branca, mas representando, ela contava a história, e eu vi gente, mulher, tirando o marido dentro do teatro e indo embora do teatro. Ali do teatro pequenininho, você via as pessoas levantando. Mas essas peças polêmicas eu sempre gostei de fazer exatamente por isso. Tocar na ferida dessa gente, porque é a única maneira que você tem. A transformação vem por aí, é o que você está dizendo, né? A gente não e o que gosta você de falou, ouvir, só né? uma coisa que você falou uma vez que foi assistir um espetáculo nosso, que era o do Juan, você falou assim, eu gosto disso porque o tema não vai embora com a pizza. Ah, claro, evidentemente. Eu achei isso tão interessante. Que você sai, você vai para um bar, que peça foi Dom Juan. Dom Juan, que você disse umas coisas assim. Lembro. E depois disso... Reverbera. Porque, veja bem, é muito triste. Eu acho que é gostoso quando você vai para jantar, viaja com o espetáculo, quando você está num lugar almoçando, e a pessoa vem falar com você que gostou do seu espetáculo. Mas quando a pessoa gosta, ela vai comentar. E porque o espetáculo fica na cabeça das pessoas. Quantas vezes em Santidade eles perguntavam o que aconteceu, o que você acha que aconteceu com eles depois? Eu não sei, o problema é seu, não tem que saber disso. Mas por quê? Porque a pizza, você vai no teatro, come a pizza e vai embora. Para casa, a pizza vai embora e o teatro também vai embora depois que sai. Mas o teatro bom, ele tem que ficar dentro da tua cabeça. Ele tem que ficar te perturbando ali um pouquinho. Nem com um dia. A gente brinca, então, né? O que tá perturbando a gente não agora? mexe com o teatro, mas o teatro mexe com as pessoas. Sim, claro. Os atores trabalham com o teatro, mas o teatro então, mexe com as terminar, pessoas. porque nós Temos que tempo terminar, tá gente, esgotado, infelizmente. Você fala, você está em cartaz. Eu estou em cartaz. Não precisa dar data, essas coisas, não, porque o povo não vai guardar. Fala o espetáculo. Você procura no livrinho da campanha, Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues, lá no Teatro da Cidade, e também com Francisco de Assis, do Rio ao Riso, com Carlos Nunes, no Teatro Brasil Valrec. Então, estamos esperando vocês lá para assistir o espetáculo, a gente. E o Márcio? Você? Nós estamos também. com nossas duas produções, que o primeiro é músicas de cinema, que a gente vai contando a história do cinema e cantando os grandes clássicos, e o outro é tangos e boleros, grandes clássicos, suas histórias, que a gente fala do tango, do bolero, de onde veio, como surgiu, e canta os grandes sucessos. Sim. Então, E para todos terminar convidados. bem, né? E com um sorriso muito largo. Ai, meu Deus. Faz aquele belo encerra para nós, Michele. Então, pessoal, para comprar os ingressos para a campanha, para os espetáculos, Fernando, Márcio e todos os outros, nos postos do Shopping Cidade, Pátio Savassi e também no site Monte Carmo Shopping também, Monte em Carmo Betim. Shopping, em Betim, e no valteatromg.com.br. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado gente. a vocês. Aguardem o próximo podcast. Tchau. Enquanto isso, a gente conversa mais. É. O podcast acaba, mas a gente está aqui.